as crianças. Logo após a saída das crianças, ficará mais fácil para o coral se deslocar. Eu quero pedir a ajuda de homens fortes aí, só para a gente tirar essas caixas aqui de baixo e colocar, se possível, aqui em cima, só para a gente poder liberar essa área para cadeiras, toda esta área aqui da frente. Eu quero convidar a igreja, a abrir a palavra de Deus, voltando à Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós não vamos ter o berçário neste momento com as professoras, mas se pais desejarem usar o berçário, estará disponível, desde que você possa ficar lá com seu bebê, tá certo? O berçário estará disponível, as outras classes do nosso departamento infantil estará sendo ministrada pelas professoras. Essa área da frente vai ser ocupada com cadeiras, tá certo? Logo após a saída das crianças. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Colossenses, capítulo 1. Eu peço a sua atenção, os versículos 26 e 27. Colossenses, capítulo 1, os versículos 26 e 27. Nos diz a palavra de Deus: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Versículo 27, continua Paulo nos dizendo: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo, nós te louvamos por tantos e belos louvores que podemos ouvir, Senhor, do coro como oferta de gratidão ao Senhor por estes 77 anos, proclamando o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus para os nossos corações. Te louvamos porque não nos desamparastes, mas o mistério foi revelado. Cristo em vós, esperança da glória, esperança de uma eternidade na tua presença. Pedimos, ó Deus, que por tua graça e misericórdia o Senhor possa abrir os olhos espirituais do nosso coração, possamos compreender a tua palavra e sairmos daqui cheios da glória do Senhor, da presença do Senhor nos nossos corações, do poder do Senhor, da graça e misericórdia do Senhor nos nossos corações. Nós clamamos isto, pedindo, ó Deus, e clamando que tu possas falar também ao coração dos nossos pequeninos, que eles aprendam a amar o Senhor Jesus Cristo e que eles possam crer no Senhor Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na boa notícia. Dá-nos esta graça também, como adultos, jovens, adolescentes, no nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. Logo após aqui a saída, do coro, eu quero convidar o coral, a saída das crianças, o coro pode entrar, pode colocar as cadeiras, alguns instantes só para a gente poder, então, iniciar, e eu gostaria de pensar um pouco, em alguns minutos, com você, sobre o que nós ouvimos nesta noite. Deus em nós. E o texto que então nós lemos. Nós temos alguns irmãos que estão lá fora, eu vou pedir que eles possam entrar, há lugares lá atrás, nós vamos poder ocupar também aqui o meio, vai ficar melhor do que ficarem aí fora, e podem entrar com as cadeiras que estão aí fora, podem entrar.
Podem entrar toda essa parte da frente, para liberar aí, por favor, para facilitar, podem entrar aqui para frente, aqui, toda essa área, está toda livre, tá certo? Para facilitar, pode vir até o final, isso. Toda essa área aqui da frente, por favor. Vou pedir até que tirem, Missilênio, pessoal, podem tirar essas cadeiras daí, até porque facilita. Toda essa linha de cadeira da frente, pode colocar aqui na frente, por favor. Isso facilita aqui a passagem de mais cadeiras. Tem mais gente lá atrás, eu sei, do coro. É só tirar essa primeira linha, toda essa linha de cadeira. Isso. Pode ocupar aqui o meio, essa área do meio também. Quantos belos louvores exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você não tenha vindo aqui para simplesmente ouvir uma apresentação de um coro. Faz parte também, como igreja buscando oferecer o melhor para a glória de Deus, porque Deus merece infinitamente mais. Mas nós não estamos aqui para uma apresentação. A apresentação você tem nos grandes teatros da nossa cidade. Nós estamos aqui, o propósito do coro foi exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome da cantata Deus em Nós. E eu fiquei a pensar, que texto. E nesses dias, refletindo um pouco, me veio ao coração esse texto de Colossenses, no capítulo 1. Paulo escreve esse texto, muito possivelmente, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. A igreja de Colossos, ela nunca foi visitada pelo apóstolo Paulo. Ela foi fundada, muito possivelmente, por Epáfras, um cristão fiel, companheiro de Paulo de prisão, sofreu a prisão por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esteve preso com ele, com o apóstolo Paulo, isso está lá em Filemão, versículo 23. Talvez Epáfras foi o primeiro pastor da igreja de Colossos. Paulo, então, deve ter escrito esta epístola aos Colossenses após ouvir na prisão sobre heresias que estavam assolando a igreja. A igreja de Colossos, que havia, então, ouvido a mensagem do Evangelho, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, formaram, então, esta igreja com a pregação do Evangelho, muito possivelmente por Epáfras. Esta igreja foi tomada por um misto de heresias, combinando filosofia grega e mais doutrinas do judaísmo, que já estavam ultrapassadas pela vinda do Senhor Jesus Cristo. E o pior de tudo é que essa heresia que estava tomando conta da igreja de Colossos, tentando tomar conta dos corações daqueles cristãos, ensinava esta heresia, dentre outras coisas, que os próprios cristãos estavam sujeitos a forças espirituais, e que aquelas forças espirituais, elas precisavam ser aplacadas, apaziguadas. Mas fazer o que contra essas forças não visíveis espirituais? Então esses falsos mestres começavam a ensinar e dizer, olha, é preciso adorar a essas entidades espirituais, é preciso veneração, é preciso cultuar os anjos, é preciso também se abster de algumas coisas, mesmo que Deus permitisse, mas era preciso, isso era ensinado, que deveriam se abster de algumas coisas. Era preciso também observar alguns dias santos especiais. Então, as pessoas precisavam cumprir tudo isso, porque senão aquelas forças espirituais viriam contra até mesmo os próprios cristãos. Paulo combateu tudo isso, principalmente no capítulo 2. E Paulo combateu isso dizendo o seguinte: vocês não precisam de nada disso. Vocês precisam de Jesus. E você pode estar pensando assim, mas o que é que nós temos a ver, pleno século 21? É porque nós estamos também tomados, enquanto sociedade, de muitas crenças erradas. Nós continuamos ainda, enquanto sociedade, venerando a espíritos por aí.
cultuando a coisas e a seres que nós nem entendemos e contra os quais a própria palavra de Deus falou e condena. Nós continuamos, enquanto sociedade, muitas vezes, até no campo religioso, tantas religiões, tantos grupos religiosos, proibindo aquilo que Deus não proíbe. E achando que com isso nós vamos aplacar a ira dos deuses, crendo até em tantos e diversos deuses. Nós continuamos ainda, enquanto sociedade, enquanto ainda praticamos talvez alguma religião, nós continuamos observando dias especiais, dias que nós chamamos santos, quando na verdade todos os dias precisam ser consagrados a Deus, porque tudo pertence ao Senhor. E Paulo então vai combater tudo isso. Você que foi da década de 60, eu só sei disso por conta da internet. Mas você que nasceu nos anos 60 ou antes um pouquinho, você deve ter conhecido um grupo aí chamado os Beatles. Em 1967, os Beatles lançaram uma música que se tornou sucesso no mundo todo. All You Need Is Love. Tudo que você precisa é amor. Tudo que você precisa é amor. Os hippies entraram nessa. Sexo, drogas, rock and roll. All you need is love. Tudo que você precisa é amor. Sabe o que é que Paulo vai dizer aqui em Colossenses? Tudo que você precisa é Jesus. Tudo que você precisa é Jesus. E foi isso que nós ouvimos aqui. Colossenses, no capítulo 1, os versículos de 9 a 12, depois você pode conferir com mais calma em casa. Paulo vai dizer a essa igreja, olha, o meu desejo, a minha oração por vocês como cristãos, é que vocês possam transbordar do pleno conhecimento de Deus, conheçam plenamente a Deus, conheçam ao Senhor Jesus Cristo plenamente, que vocês possam transbordar em toda sabedoria e todo entendimento espiritual. Não é isso que os falsos mestres estão ensinando, mas é aquilo que a palavra de Deus ensina. Para que vocês possam viver de modo digno do Senhor, é isso que Paulo vai nos dizer no capítulo 1, versículo 10. Que vocês possam estar frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. No versículo 11, Paulo, nesse capítulo 1, Paulo vai dizer, vocês precisam ser fortalecidos com todo o poder de Deus, com toda a força da glória do Senhor. E tudo isso com alegria, não com peso, mas com a alegria que nós vimos aqui o coro cantar. Uma alegria que Deus coloca no nosso coração, para agradecermos por tantas bênçãos, e por isso Paulo vai dizer, e que vocês possam estar dando graças ao Pai, que nos deu herança em Cristo. Qual a razão de toda essa segurança do apóstolo Paulo? Ela está não no que a igreja de Colossos pudesse fazer. A nossa segurança, a nossa fé não pode estar naquilo que eu e você podemos, de alguma forma, fazer. Não. Mas está no que o Pai fez pelos seus filhos, tornando-os herdeiros de uma herança incorruptível, inabalável, inalcançável por ladrões. Sim. Deus fez de determinados seres humanos seus herdeiros, seus filhos, e tudo isso Ele fez não por mérito nenhum meu e seu, mas Ele fez por meio do Senhor Jesus Cristo. O Cristo que foi cantado aqui, esperança da glória, Cristo em vós, esperança da glória. Quem é o Senhor Jesus Cristo em quem você crê, ou em quem nós cremos? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Quem é Jesus? Muitas vezes nós precisamos parar um pouquinho e nos perguntarmos. O que é que significa dizer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador? Vez por outra nós precisamos lembrar disso. A esposa de Lutero, um reformador, certa vez se apresentou a ele, chegou perto dele, e diz a história que ela chegou toda de preto. E ele se assustou com aquilo e ele disse, o que é isso? E ela olhou para ele e disse,
ele olhou e disse, você está de luto? E aí ela olhou e disse, sim. Quem morreu? Ela disse, Deus morreu. E Lutero se assustou com aquilo. Ele disse, como? Como Deus morreu? Como quer dizer, que loucura é essa que você está dizendo, que Deus morreu? E ela olha para ele e diz, é porque você, Lutero, está vivendo como se Deus estivesse morto, como se ele tivesse morrido, como se ele não existisse mais. Muitas vezes nós precisamos nos perguntar, em que Jesus nós acreditamos? Por que não Buda? Por que não Maomé? Por que não Allan Kardec? Por que não os santos da Igreja Católica? Por que não Dalai Lama? Ou por que não algum guru? Por que Jesus? Por que falamos tanto de Jesus? Por que pregamos tanto sobre Jesus? Por que falamos tanto e apontamos, creia no Senhor Jesus Cristo? Nada e ninguém pode ou deve tomar o lugar do Senhor Jesus. O brasileiro fala muitas vezes de fazer uma fezinha, não é isso? Faz fezinha em tudo. Vai jogar, faz uma fezinha. É jogo disso, daquilo, do bicho, é jogo loteria. É quando alguém... Você está jogando? Não, estou fazendo uma fezinha. Eu estou fazendo uma fezinha. Quem sabe minha vida muda. Fazendo uma fezinha, até acostumamos a ouvir isso da sociedade. Recentemente, a novela de uma grande emissora, dizendo, vai na fé, só Deus sabe que fé é essa. Vai na fé, qualquer fé vale. Qualquer fé vale. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós somos um povo de um sincretismo religioso impressionante. Tem religião tentando juntar tudo. Juntar o Cristo da Bíblia, dos cristãos, juntar Buda, juntar Maomé, tentando juntar tudo. E eu via viajando pela Bahia, com a esposa, com filha, genro e outros familiares, e quando eu olhei, eu disse, olha ali, ó, Vale do Amanhecer, tentando juntar um bocado de religião, porque a turma é esperta, a turma sabe do sincretismo da nossa nação. Talvez a ideia é bom você crer em tudo que você puder crer, porque vai que você chega lá na eternidade e alguém diz, não é Jesus, não, é esse daqui, você tem esse, não é esse, não é aquele, sim, peraí, não, inclusive, tem uma expressão que li um artigo há alguns anos, que a pessoa dizia assim, eu sou espiritualizável. E eu disse, rapaz, o que é isso? Eu sou espiritualizável. E comecei a ler o artigo e a pessoa diz, eu estou aberto a quaisquer influências espirituais, daqui dessa terra, da nossa galáxia. E como tem outras galáxias, então também estou aberto a qualquer influência espiritual cósmica. Eu estou aberto a tudo. Parece aqueles atenienses que edificaram um altar ao Deus desconhecido. Vai que a gente tem esquecido aqui algum Deus, bota um altarzinho aí, porque se chegar alguma divindade aqui reclamando que foi esquecido e que vai querer punir a cidade de Atenas. Não, calma, não derrame fogo dessa cidade. Tem um altar para o Senhor lá, está lá, ao Deus desconhecido. A gente só não conhecia que divindade era você, mas está ali, o seu altar está ali, para você e para outras divindades que a gente possa não conhecer. Tanto que um filósofo disse certa vez, ele disse, olha, os deuses fizeram uma assembleia para discutir uma questão muito séria, muito séria. Os deuses fizeram uma assembleia para discutir uma questão muito séria. O homem existe? O homem existe, essa é a questão séria discutida pelos deuses, na zombaria do filósofo, para dizer, olha, eram tantos deuses em Atenas que eles se reuniram para discutir se o homem, na verdade, existia. E o que é que Paulo diz? Por que Jesus? Porque tudo o que você precisa é Jesus. Jesus é exclusivo.
Jesus não divide, como sendo ele Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, nem nada. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém disse isso em toda a história da humanidade. Eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos. Todo caminho dá na venda. Eu concordo com isso, plenamente. Todo caminho dá na venda. Agora no céu não, só um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu não sou uma das verdades críveis, eu sou a verdade. E eu sou a vida. Foi Jesus quem disse isso. Ninguém disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. E todo jamais morrerá eternamente. E todo que crê em mim, de fato, jamais passará pela morte eterna. Ninguém falou isso. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas quem é esse Jesus? E me permita, então, rapidamente fazer algumas colocações a partir do que Paulo fala aqui nesse capítulo 1, a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu quero passar rapidamente por alguns versículos para que você perceba por que Jesus. Porque nós temos que estar centrados no Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que você precisa, que eu e você nós precisamos, porque tudo está no Senhor Jesus. Paulo fala no versículo 13, por quê? Ele diz: ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo começa dizendo: olha, o Pai, ele nos libertou, nós fomos libertos do império das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. É esse Jesus. No versículo 14, Paulo então, e aqui a gente vai rápido a cada versículo, viu? No versículo 14, ele diz: no qual em Jesus nós temos a redenção, nós temos a salvação, nós temos a remissão dos pecados, o perdão dos nossos pecados. No versículo 15, Paulo então vai dizer: este, ou seja, Jesus é a imagem. Percebam bem, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando Jesus estava com os seus apóstolos, Filipe então disse a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Senhor, a gente quer só uma coisa, a gente está caminhando com o Senhor, mas a gente tem uma curiosidade, a gente queria ver a Deus. É só isso, isso aí é suficiente para a gente. E Jesus chega para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Jesus então diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. A palavra está dizendo aí. Paulo diz: este Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é também o primogênito de toda a criação. Não que Cristo tenha sido criado, ele não é uma criatura de Deus, mas quando Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação, ele está dizendo que ele tem o direito de primogenitura. E por quê? Paulo explica isso nos versículos 16 e 17. Paulo então vai dizer: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Perceba a sublimidade do Senhor Jesus Cristo, como ele é tão precioso. A Bíblia diz: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E no versículo 17 diz: ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo foi criado nele, a partir dele, a partir do Senhor Jesus Cristo, como o verbo de Deus, como a palavra de Deus. Ele, o Filho unigênito de Deus, o único gerado de Deus, mas não criado, que parte do Pai, sim, mas que não é criado, e é outro mistério da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, das boas novas de Jesus, do que a palavra de Deus nos fala. Até os anjos foram criados, e os colossenses estavam preocupados em adorar anjos. Nós temos pessoas, ainda hoje, buscando adorar anjos, buscando revelação, direção de anjos. Não, busque Jesus, tudo que você precisa é o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer no versículo 18
deste mesmo capítulo 1, ele, Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é chamada corpo de Cristo. O cabeça é Cristo. Ele, Jesus, é o princípio, ele é o início de todas as coisas, a base de todas as coisas. Ele é o primogênito de entre os mortos, ou seja, foi o primeiro que ressuscitou para não mais morrer, porque todos os que ressuscitaram pelo poder do Senhor Jesus Cristo, eles voltaram a morrer. Jesus não, ele é o primeiro que ressuscitou e vivo está, para em todas as coisas ter a primazia. No versículo 19, Paulo então nos diz, porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. E quando Paulo fala desta forma, ele está dizendo, em Jesus está toda a plenitude da divindade. Deixe-me ler e a gente volta ainda a esse texto, no capítulo 2, versículo 9, desta mesma epístola de Colossenses, Paulo então diz, porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Paulo então está dizendo, aprove a Deus, foi do propósito de Deus que nele residisse toda a plenitude, e a plenitude aqui é da divindade. Jesus foi e é plenamente homem porque encarnou. Jesus é plenamente, totalmente Deus. Nele reside toda a plenitude da divindade. E diz Paulo aqui, corporalmente, neste versículo 9, corporalmente. No versículo 19, Paulo então quer se preocupar em dizer, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Buda não é Deus. Maomé não é Deus. Allan Kardec não é Deus. Nenhum dos santos, por mais respeito, e nós temos respeito por homens santos de Deus da Bíblia, como o apóstolo Paulo, Pedro, João, pecadores como eu e você, santos no sentido de serem santificados por Deus, separados para a obra de Deus, nós temos respeito por cada um deles, mas nenhum deles é Deus. Só Jesus é Deus, porque só nele habita corporalmente toda a plenitude. E a partir do versículo 20, Paulo então vai falar dessa obra de regeneração, desta salvação, desse agir do Senhor Jesus nos nossos corações. Paulo então vai dizer que depois de afirmar que nele foi da vontade de Deus, residisse toda a plenitude, toda a divindade, e diz mais, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que estáveis, a vós outros que outrora éreis estranhos, inimigos do entendimento, Paulo está falando aqui dos gentios, dos colossenses que não eram judeus. Ele está dizendo, olha, vocês estavam sendo reconciliados com Deus, por meio de Jesus, do sacrifício dele. Vocês que, porque Paulo era judeu, vocês gentios, vocês eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras malignas de vocês, porque pelo menos os judeus conheciam o Antigo Testamento, receberam a lei, receberam a vontade de Deus, estavam de alguma forma tentando cumprir a vontade de Deus, mas os gentios não. Os outros povos não tinham conhecimento que Israel, que o povo judeu teve. E Paulo então vai dizer, vocês eram estranhos inimigos, mas por meio de Jesus vocês estavam sendo reconciliados com Deus, trazidos aos braços do Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. No versículo 22, Paulo então vai nos dizer, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Foi por meio do sacrifício da cruz do Calvário que nós fomos reconciliados no corpo da carne dele, do sacrifício dele na cruz, mediante a sua morte, para que ele pudesse estar nos apresentando diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. No versículo 23, a palavra então vai nos dizer, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho,
que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está dizendo, se você permanece firme, agora, diz Paulo, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo diz, eu sofro por amor ao evangelho, mas eu tenho alegria nisso. Eu tenho alegria porque eu estou completando os sofrimentos por vós, preencho o que resta das aflições de Cristo. Eu estou sofrendo por amor ao Senhor Jesus Cristo na minha carne, a favor de vocês, Colossenses, a favor de vocês, cumprindo então assim a vontade do Senhor, para salvação daqueles colossenses, para que eles pudessem crer na mensagem do Evangelho, a favor, como diz o final do versículo 24, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo sofre por amor ao Evangelho. Paulo sofre para que a igreja possa crer na mensagem do Evangelho e não se desviar dela. E então, Paulo nos diz no versículo 25, da qual, deste Evangelho da igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E aí Paulo chega aos versículos 26 e 27. Paulo diz, então, depois que ele fala para dar pleno cumprimento a esta vontade, a palavra de Deus, então ele nos diz no versículo 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. E que mistério é esse? Paulo diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E Paulo então revela agora qual é esse mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É impressionante, irmãos, porque Paulo, até aqui o versículo 27, Paulo fala à igreja de Colossos, porque os judeus receberam a lei, os judeus receberam a palavra de Deus, e eles olhavam com desdém para quem não era judeu. Eu e você, se nós não somos descendentes, eu não sou, e creio que a grande maioria aqui não é descendente de judeu, nós estamos aqui. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória e qual é o mistério aqui entre os gentios, um mistério entre os gentios, e o mistério é Cristo em vós, esperança da glória. O que Paulo está dizendo é Cristo nos nossos corações, é a esperança de uma eternidade para sempre com Deus, com o Senhor Deus. Este é o mistério. É Cristo habitar em nós, sendo nós pecadores. E por isso, então, Paulo exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo fala tudo isso sobre Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. Esperança da glória. Esse mistério foi revelado. Paulo diz, ele foi guardado por Deus durante séculos e séculos e séculos, até chegar esse momento de Jesus vir, morrer na cruz, ressuscitar, unir judeus e gentios na mesma igreja, quebrando a barreira de inimizade, trazendo judeus e gentios rendidos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não temos outro caminho a anunciar. Nós não temos outra verdade que nos leve ao Pai, a Deus Pai. Nós não temos outra vida fora do Senhor Jesus Cristo. E a palavra vai nos dizer em Hebreus 3,15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você ouviu a mensagem do Evangelho, cantada e agora pregada. A palavra de Deus vai nos dizer em João 3,16, e eu creio que a igreja pode dizer junto. Vamos dizer juntos? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Amém.
É só por meio do Senhor Jesus Cristo que nós temos a vida eterna. E esta é a boa notícia, esse é o sentido de evangelho, é uma boa notícia, é uma boa nova. Este é o sentido da palavra evangelho. E a boa notícia é que em Cristo Jesus, os meus pecados e os seus pecados, eles são perdoados. Por meio da cruz de Jesus, do sacrifício dele, nós somos reconciliados com Deus, por isso que nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos viver para a glória dele. Por isso que nós precisamos servi-lo. João 10, a partir do versículo 10, Jesus diz lá: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus fala sobre o ladrão. E aí então ele diz por que ele veio. No versículo 11, Jesus então vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O versículo 27, Jesus ainda falando sobre estas ovelhas, sobre ele como bom pastor, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós ouvimos esta voz através da pregação, da mensagem do Evangelho. Nós ouvimos esta voz quando nós lemos a Bíblia. E se nós somos ovelhas de Jesus, nós seguimos a Jesus. Eu nunca parei um dia e dizer assim: eu acho que eu ouvi a voz de Jesus. Eu acho? Não, eu tenho ouvido sempre que eu leio a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo. Sempre que ouvimos a pregação da palavra, nós estamos ouvindo. A palavra cantada, nós estamos ouvindo a voz de Jesus dizendo: venha meu filho, venha minha ovelha, eu estou chamando você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus, e elas me seguem. No versículo 28, Jesus diz algo tremendo para essas ovelhas. Jesus vai nos dizer lá em João 10, 28, eu dou a essas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Todos os apóstolos morreram, e aí você poderia dizer: sim, mas Jesus está dizendo que ele, Jesus, dá a vida eterna às ovelhas dele, e os apóstolos não eram ovelhas dele, porque ele vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus estava falando sobre a morte eterna, e eu e você precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos levar a sério a nossa eternidade. Eu lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais. Quem crê no Senhor Jesus Cristo pode passar por essa morte física, mas a morte eterna de estar por toda a eternidade longe de Deus, não. Porque ninguém pode nos tirar das mãos do bom e supremo e poderoso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo vai nos dizer lá em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. E aí no versículo 10 ele vai dizer: porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça, e essa é a justiça de Deus. Veja como Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com a boca nós confessamos aquilo que nós cremos, com o coração nós cremos para a justiça de Deus. É Deus que conhece o nosso coração. Então, nesse sentido, eu quero terminar dizendo: creia em Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. É isso que a Bíblia ensina. Augusto Cury falou algo que isso me chamou a atenção numa palestra, mas ele não é a autoridade máxima. A autoridade máxima é a palavra de Deus. Me chamou a atenção como psiquiatra, como estudioso da mente humana. Ele disse: não há registro na psiquiatria de ninguém, nenhum ser humano, como o Senhor Jesus Cristo.
Jesus não cabe no imaginário humano. Não cabe. Como quer dizer, ele não pode ser só homem, tem alguma coisa mais do que um grande mestre, um grande profeta. Não, não, ele é muito mais do que isso. Não há nada, ninguém falou como ele falou, ninguém agiu e reagiu como ele agiu e reagiu diante das maiores pressões humanas. Não há na psiquiatria nenhum. Ouvirdes a minha voz, diz a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. Não espere sentir alguma coisa. Às vezes a pessoa diz, pastor, olha, eu ainda, assim, eu não senti nenhum abalo. Eu também não. Durante toda a minha vida, eu nunca senti nenhum abalo que disse assim, agora é a hora. Vá lá para frente, se jogue lá na frente, levante a mão, fale com o pastor na porta, procure alguém. Não, nunca tive nenhum abalo desse. Deus vai falando ao nosso coração. Eu sei, a gente pode chorar, já chorei em muitos momentos na vida. Em pregações, em estudos, em acampamentos, sim, momentos que Deus nos marca, nos quebranta, mexe com a gente, porque foi Deus que nos fez também emotivos, sim, sem nenhum problema. Mas você esperar sentir alguma coisa para entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não faça isso. Se você ouviu a voz de Deus através da palavra, se você creu, é o momento agora de proclamar, eu creio, eu quero seguir o Senhor Jesus. Eu quero estar com gente que quer amar e servir ao Senhor Jesus. Eu quero viver a igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto temos saúde, enquanto podemos estar sentados em bancos como estamos aqui, enquanto podemos ser edificados e abençoados com cantatas, com pregações, com cultos, com tantas coisas com as quais Deus quer nos abençoar. Não espere sentir. Você não precisa, muitas vezes, depois de toda a orientação médica, depois de tantos exames, de tanta coisa, você não vai dizer assim, não, eu vou esperar sentir alguma coisa para eu ir lá tomar a vacina e tomar o remédio. Você está se acabando, o pecado vai nos consumindo. E aí o médico diz, olha, você precisa tomar essa medicação, senão o negócio vai piorar. Ah, não, doutor, eu ainda não senti emocionalmente a hora de tomar o remédio. Não, meu filho, veja só, eu estou lhe orientando, você precisa tomar urgentemente o remédio. Porque o nosso pecado só é curado na cruz do Senhor Jesus Cristo. Creia em Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória, de estarmos na presença do Senhor para todo sempre. Eu não sei se você já viu, mas eu vi um adesivo que, na hora, quando eu pude, parei o carro e fui anotar para não esquecer. Que diferença faz Jesus nas nossas vidas? O adesivo podia, de modo muito simples, testemunhar o que nós lemos agora da palavra. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas não era isso que estava escrito, não. No adesivo estava escrito somente o seguinte: Filho de Deus, habitado pelo Espírito Santo, irmão de Jesus. É o fraco. Assim somos nós, crendo no Senhor Jesus. Filho de Deus, habitados pelo Espírito Santo. Irmão de Jesus. Porque Jesus é filho, Jesus não é pai. Jesus é filho. E se nós somos filhos do Pai, por meio de Cristo, nós somos irmãos e, como a Bíblia diz, co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar de pé. Eu não sei o que se passa no seu coração. Não sei quantas vezes você já ouviu a mensagem do Evangelho. Mas eu quero convidar você, e eu não vou fazer pedindo que você levante mão. Não, uma coisa você pode fazer. Se você está hoje aqui, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você ainda não tomou esta decisão, mas gostaria de fazê-lo, nós gostaríamos lá na porta, você dizer, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E eu vou entender que você nunca fez isso. Pode ser que você esteja até aqui, tenha se desviado, se afastado da igreja, do Evangelho, da palavra de Deus, e você queira hoje tomar essa decisão de voltar. Fale, pastor, eu estou de volta. Eu quero seguir a Jesus. Não sei se nesta igreja ou em outra, mas se for em outra, procure uma igreja séria, uma igreja que pregue a palavra, uma igreja que ame ao Senhor, que queira servir ao Senhor e caminhe com a igreja. Eu não sei onde você mora, não sei de onde você veio, mas eu sei de uma coisa:
Todos nós precisamos de Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós só podemos ter esperança de uma eternidade com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo.